Capítulo 5. Aqui as emoções são desromantizadas, somos atacados por um tigre e estudamos atentamente uma miríade de movimentos musculares. Emoções. Como sempre revelamos as nossas emoções. As nossas emoções são uma parte importante de quem somos. Costumamos permitir que elas controlem as nossas decisões e ações. Ou seja, nem sempre fazemos as coisas porque devemos. Às vezes somos levados pelas nossas emoções, ou pelo menos é assim que racionalizamos o nosso comportamento depois do fato. Às vezes nem estamos conscientes das emoções que estamos tendo. Porém, e felizmente para nós, leitores de mentes, os seres humanos sempre revelam as próprias emoções, mesmo que não queiram ou desejem ocultá-las. A compreensão de como os outros filtram ou interpretam as próprias experiências e impressões compõe uma grande parte da leitura da mente. Os sentidos dominantes são uma das chaves necessárias para desvendar esses segredos. Ser capaz de ver qual é o estado emocional da outra pessoa é outra parte importante da charada. De novo, consentimento. O que é exatamente uma emoção? Todos sabem o que é uma emoção até serem solicitados a defini-la. Beverly F. James Russell. Antes de estudar as expressões faciais reais envolvidas, acho que seria bom esclarecer o conceito de emoções primeiro. O que é exatamente uma emoção? Foram sugeridas muitas teorias sobre as nossas emoções e a sua origem. O que foi estabelecido é que todas as pessoas têm as mesmas emoções básicas, que são deflagradas pelas mesmas coisas. Emoções como mecanismo de sobrevivência. A causa mais comum de uma emoção é um sentimento ou uma crença de que estamos sendo ameaçados em termos da nossa segurança pessoal ou do nosso bem-estar geral. Uma teoria conhecida supõe que a sua origem se caracteriza por mecanismos de sobrevivência biológicos, que são atalhos que se sobrepõem a deliberações racionais em situações em que não há tempo bastante para entender as coisas adequadamente. Em certas situações, precisamos ser capazes de reagir de imediato, automaticamente, apenas para sobreviver. Se você fosse um homem da Idade da Pedra e precisasse efetuar uma análise intencional de todas as implicações de um tigre enorme pronto para dar o bote, além de considerar as suas opções diferentes para se livrar da situação, você viraria comida de tigre. A ideia é que estamos sempre, inconscientemente, rastreando o ambiente em busca de certos eventos e sinais. Se um sinal específico for observado, isso deflagra uma emoção que está conectada a esse sinal específico. Uma mensagem é transmitida ao sistema nervoso autônomo para ativar certos processos, enquanto a mesma mensagem é transmitida à nossa mente consciente para que sejamos informados sobre o que está para acontecer. Se estiver interessado, veja como acontece em mais detalhes. Há dois caminhos que as informações emocionais podem seguir no cérebro. Ambos começam no mesmo ponto. Os nossos receptores receberam um sinal e o enviaram a uma parte do cérebro chamada tálamo. A partir daí, o sinal é transmitido para a amígdala, que é uma parte pequena do cérebro, em formato de amêndoa, considerada envolvida nas reações emocionais. A amígdala está ligada às partes do cérebro que controlam o pulso, a pressão arterial e outras reações no sistema nervoso autônomo. Entretanto, há caminhos diferentes que podem ser percorridos para chegar à amígdala. Um deles é uma via expressa que vai diretamente para a amígdala, causando uma reação imediata que aciona o sistema nervoso autônomo, mas sem nenhuma ideia real daquilo a que está realmente reagindo. O outro caminho percorre áreas mais densamente povoadas e é um pouco mais lento. Primeiro, ele vai até a parte do cérebro que tem a ver com a atenção e o pensamento, o córtex cerebral, antes de ir para a amígdala. Isso demora mais, mas nos dá uma ideia melhor do que significa o sinal. Em termos puramente práticos, isso significa que, se algo grande vier rugindo em nossa direção, em alta velocidade, ele constituirá um estímulo que deflagrará a emoção medo. Medo significa, entre outras coisas, que o pulso fica elevado e que o sangue é bombeado em direção aos músculos grandes das nossas pernas para nos preparar para a fuga, se necessário.
Como o corpo reage antes da mente, você terá manobrado defensivamente, saindo com o carro da estrada, antes de ter tempo para pensar: droga! Aquele caminhão está do lado errado da estrada. Ou talvez você se dê conta de que se assustou com uma sombra e agora está com lama até a cintura sem um bom motivo. O seu corpo levará mais tempo para voltar ao estado normal do que os seus pensamentos. Isso significa que, apesar de o perigo ter sido evitado, o seu coração continuará acelerado, a boca continuará seca por um tempo, seja isso necessário ou não. Em outras palavras, as emoções começaram como um sistema automático para nos livrar de situações ameaçadoras. Elas provocam mudanças necessárias em partes diferentes do nosso cérebro e afetam o nosso sistema nervoso autônomo, que, por sua vez, regula funções como respiração, suor e batimentos cardíacos. Mas as emoções também alteram as nossas expressões faciais, a nossa voz e a nossa linguagem corporal. As emoções começaram como mecanismos automáticos para acionar o sistema nervoso autônomo sem que precisássemos primeiro pensar sobre o que está acontecendo. Assim, elas auxiliaram a nossa sobrevivência e subsequente evolução até nos tornarmos bípedes lentos, melindrosos e míopes. Não somos emotivos o tempo todo. Emoções vêm e vão, às vezes uma substituindo a outra. Algumas pessoas são mais emotivas do que outras, mas até mesmo elas passam por períodos em que não estão tomadas por nenhuma emoção em especial. Existe uma diferença entre a emoção e o humor. A emoção é mais curta e mais intensa, enquanto o humor pode durar uma vida inteira e serve como pano de fundo para as suas emoções. Antigamente as emoções eram consideradas insignificantes do ponto de vista psicológico. Darwin concluiu que muitas das nossas expressões emocionais não ocupam mais nenhuma função, já que ainda são usadas do mesmo modo como acontecia quando pulávamos de galho em galho. Simplesmente são resquícios de uma era em que os humanos eram seres mais primitivos. A maioria concordou que as emoções passariam a ser menos importantes com o passar do tempo, finalmente desaparecendo à medida que os humanos se desenvolvessem. Que tédio, hein? Felizmente, os cientistas contemporâneos discordam. Hoje entendemos que as nossas emoções de fato são protagonistas em toda a vida humana, pois são elas que unem todas as coisas que julgamos importantes sobre as outras pessoas, eventos e o mundo. Quando temos uma emoção, dizemos que sentimos algo. O que de fato estamos sentindo são as reações físicas deflagradas que estão ocorrendo dentro de nós. Algumas das mudanças causam tensão e são desagradáveis, especialmente aquelas que exijam grande esforço corporal. Outras mudanças são muito mais agradáveis. São o que consideraríamos emoções positivas, mas a experiência a que nos referimos ao dizer que sentimos alegria ou raiva de fato é a nossa experiência das reações biológicas automáticas que ocorrem dentro de nós. Pode soar meio árido ou pouco romântico e lamento se desmistifiquei outra palavra vaga. Primeiro leitura da mente e agora emoções. Mas, se você pensar bem, a importância delas não fica de modo algum reduzida. As emoções, e a leitura da mente também, continuam sendo fantásticas e espantosas porque, mesmo sabendo agora porque o seu corpo lateja sempre que você olha para um amigo especial, o que não passa de um efeito colateral de uma reação biológica automática, isso não muda o fato de que você de fato sente esse latejar quente e maravilhoso em todas as partes do corpo. Outros gatilhos emocionais é claro que não estamos lutando para sobreviver todas as vezes em que temos uma emoção. As nossas emoções desenvolveram-se com o tempo, aumentaram e tornaram-se mais sofisticadas. Nem todas as emoções são universais, algumas somente são partilhadas com outras pessoas da mesma cultura. As emoções também podem ser disparadas de outros modos além daqueles puramente automáticos. Em geral, 9 modos diferentes de deflagrar uma emoção são mencionados. Cuidado! Tigre à vista. O modo mais comum é uma emoção ser acionada depois que o sinal correto é detectado ao redor. O problema é que não temos tempo para refletir se a emoção é uma reação apropriada ou não. Poderíamos estar enganados, afinal de contas. Talvez o tigre não passasse de uma rocha.
e queimamos o nosso cartucho inteiro. Por que ela fez aquilo? Podemos deflagrar as emoções pensando no que está acontecendo. Ao entender, entramos em sintonia com o nosso banco de dados emocional, e o processo automático entra em operação. Haverá menos erros, mas o processo é mais demorado. Ah, então era um tigre. Bem que eu desconfiei. Ele está comendo a minha perna. Você se lembra de quando se apaixonou pela primeira vez? Podemos ficar emotivos ao lembrar situações em que sentimos emoções fortes. Ou começamos a nos sentir como nos sentíamos naquele momento, ou sentimos emoções novas como uma reação ao que sentimos naquele momento. Podemos ficar decepcionados agora com a nossa raiva de então. Isso se chama âncora. Falaremos mais a respeito adiante. Não seria bom se a nossa imaginação nos permite criar pensamentos ou cenas imaginárias que podem despertar emoções. É muito fácil imaginar como seria se você, por exemplo, estivesse ridiculamente apaixonado. Tente você mesmo. Quando você se sente de um jeito que já está sentindo alguma coisa. Prefiro não falar sobre isso para não me chatear de novo. Às vezes basta falar sobre como estávamos irritados para ficarmos irritados de novo. Falar sobre experiências emocionais que você teve antes pode trazer de volta as emoções, mesmo se você não as quiser de volta. É sempre mais engraçado assistir a uma comédia com alguém que ria do que alguém deprimido. É possível ter emoções através da empatia, quando vemos alguém experimentar uma emoção e ela nos contagia, causando em nós o mesmo sentimento. A emoção da pessoa pode despertar outras emoções em nós, e poderíamos reagir com medo diante da raiva de alguém, por exemplo. Não, menino teimoso. Não ponha a mão no forno. As coisas que os pais e outras figuras com autoridade nos dizem para ter medo ou para gostar na infância receberão as mesmas reações de nós quando adultos. As crianças também assumem sentimentos pela imitação, vendo como os adultos reagem em situações diferentes. Entre na fila também. As pessoas que transgridem as normas sociais provocam emoções fortes. As normas variarão em culturas diferentes, é claro, e deixar de seguir uma delas pode dar margem a tudo, desde nojo até alegria, dependendo de qual for a norma e quem estiver transgredindo-a. Cabeça erguida. Como as emoções têm expressões físicas claras, também podemos acionar a experiência interna mental ao usar conscientemente os nossos músculos, especialmente do nosso rosto, da mesma forma como usaríamos se tivéssemos a emoção, deflagrando a emoção dentro de nós assim. Você tentou fazer isso no início do livro, ao tentar ficar bravo, lembra? O exercício de energia que você fez antes também funciona assim, embora envolvesse todo o corpo. Pare de fazer careta. As nossas expressões faciais inconscientes no filme O Grande Truque, a personagem de Rebecca Hall é casada com um mágico, interpretado por Christian Bale. Às vezes ele é sincero ao dizer que a ama, outras vezes ele está mentindo. Um dos temas principais do filme é como ela sempre consegue discernir entre uma situação e outra, olhando nos olhos dele. Quando não temos certeza do que alguém realmente quer dizer, olhamos a pessoa nos olhos. Aprendemos a fazer isso antes de aprender a andar, embora de fato estejamos olhando mais do que os olhos, independentemente do que acreditamos. O fato é, analisamos todo o rosto de perto. Há mais de 40 músculos no rosto, muitos dos quais não conseguimos controlar conscientemente, que usamos para expressar informações muito detalhadas sobre nós mesmos. Isso significa que sempre revelamos coisas sobre nós mesmos, mesmo quando estamos tentando não fazer isso. Na verdade, é muito irônico não sermos melhores para ler essas coisas. Muitas emoçõezinhas temos uma habilidade muito boa para discernir quando alguém está feliz ou muito irritado. Mas frequentemente deixamos de perceber as coisas e não notamos que alguém está perturbado até que ele esteja gritando bem na nossa frente. Também confundimos as expressões faciais, chegando a crer que alguém está com medo, quando está apenas surpreso, ou que alguém está irritado, quando está apenas se concentrando num problema.
De nada adianta saber o significado inconsciente de uma mudança no rosto ou na expressão de alguém se isso pode ser usado de forma consciente com outro sentido. Se estou dizendo algo e você ergue as sobrancelhas, pode significar que você deseja me mostrar que está com dúvidas ou está questionando algo que estou dizendo. Mas também pode ser uma expressão de surpresa genuína. Um sorriso torto pode ser usado para mostrar que eu entendi que você estava brincando, mas também pode ser uma expressão inconsciente de desprezo. Tudo fica muito confuso ao expressarmos várias coisas ao mesmo tempo com o rosto. Em geral, exibimos duas emoções ao mesmo tempo. Se estivermos surpresos e depois ficarmos alegres ao notar o que era surpresa, expressaremos surpresa seguida de alegria. Entre as duas, há um estágio em que exibimos tanto a emoção anterior quanto a nova. Pareceremos surpresos e felizes ao mesmo tempo. Ou ao experimentar uma emoção confusa genuína, como a mistura de medo e alegria ao andar numa montanha russa. Também costumamos tentar ocultar os nossos verdadeiros sentimentos e demonstrar outra coisa, como estar triste e tentar parecer feliz. Em casos assim, a emoção oculta quase sempre conseguirá se infiltrar, o que significa que estamos exibindo inconscientemente tanto a emoção que estamos tentando esconder quanto a que estamos fingindo sentir. Às vezes usamos as nossas expressões faciais como comentários, não simplesmente sobre o que estamos dizendo, mas sobre as nossas outras expressões faciais. Um exemplo seria estar triste, mas forçar um sorriso para mostrar que ficaremos bem. Talvez não seja tão estranho que acabemos confusos. As emoções nos humanizam. Olhar as pessoas nos olhos é uma boa ideia, como falei. Afinal de contas, são as nossas diversas expressões faciais que revelam a nossa humanidade. Eu não sou o primeiro a destacar que George Lucas usou capacetes de plástico para cobrir os rostos dos integrantes das tropas do Império de Guerra nas Estrelas para torná-los menos humanos, já que os olhos e os rostos não estavam visíveis. Atualmente temos uma versão mais moderna das tropas do Império, de Lucas, graças à popular neurotoxina Botox. É algo cada vez mais comum entre pessoas que passaram da meia-idade e que estão injetando alegremente essa substância em si mesmas, mais especificamente, no rosto. O Botox causa paralisia local, é uma neurotoxina, afinal de contas, o que suaviza as rugas. Infelizmente também significa que você não poderá mais usar alguns dos seus músculos faciais, já que você está paralisado. Ou seja, você não está apenas ficando com a pele de uma boneca Barbie, mas também está adotando a sua gama de expressões faciais. Certa vez conversei com um gerente de uma loja nos Estados Unidos, que explicou que o Botox estava se tornando um verdadeiro problema, pois ele gasta muito tempo negociando. Ele não consegue ler as reações dos clientes às diferentes propostas que apresenta, já que eles não são capazes de produzir nuances de expressões faciais. Ele declarou que as conversas com muitos clientes eram inquietantes. Eles parecem artificiais e frios, já que o rosto não muda, estejam eles felizes ou irritados. Pessoalmente, é provável que eu ficasse paranoico depois de algum tempo e esperasse que eles de repente arrancassem o rosto, mostrando que de fato eram lagartos, como os alienígenas daquele seriado V. Eles confiam em mim, Diana. Valhalla. Continue comendo camundongos, escória de lagartos. Tem um movimento de resistência surgindo no depósito. Uma dica: tente não injetar neurotoxinas no rosto. Seja como for, prestando atenção às mudanças no rosto de alguém, podemos receber informações não apenas sobre as suas emoções atuais, mas também sobre as emoções que ele está prestes a começar a sentir. O fato é que, como os músculos reagem mais rápido do que a mente, em breve explicarei com mais detalhes, é possível ver qual emoção está começando a surgir em alguém até mesmo antes que ele fique consciente dela. Ou seja, antes que ele comece a senti-la. Isso é útil se for uma emoção que não seja muito conveniente na situação em questão, uma emoção como raiva ou medo, por exemplo. Se perceber os primeiros sinais de uma emoção assim, você ainda terá a oportunidade de ajudar a pessoa a evitar esse estado.
Depois que a emoção tiver tido tempo para entrar em ação, será muito mais difícil, às vezes até impossível, fazer alguma coisa. O erro de Otelo. Este é o grande problema das emoções. Depois de sentir, é muito difícil pensar sem confirmar a emoção. Somos escravos da paixão, o que é uma ótima descrição. As nossas lembranças e impressões do mundo de repente tornam-se muito seletivas. Ao estar tomado por uma emoção, ela o impedirá de lembrar coisas que você de fato sabe, mas que a negariam. O que você consegue lembrar em geral é distorcido. Do mesmo modo, você perceberá o mundo filtrado pela emoção. Se for uma emoção negativa, você não verá aberturas e possibilidades potencialmente positivas. Por outro lado, você se torna ótimo na percepção de qualquer coisa que confirme os seus sentimentos. Você também lembrará de repente de coisas que ficaram para trás há alguns anos, mas que também fortalecem a emoção. Aliás, você lembra o que fez há 8 anos. Já ouviu isso? Quando temos uma emoção forte, simplesmente não tentamos desafiá-la. Ao contrário, queremos fortalecê-la e preservá-la. Às vezes isso nos ajuda, mas em geral causa problemas. O pesquisador de emoções Paul Ekman referiu-se a essa questão como o erro de Otelo, aludindo ao protagonista ciumento de Otelo, de Shakespeare. Ele de novo. Otelo ficou furioso com o fato de sua amada Desdémona tê-lo traído e ter tido um caso com outro cara chamado Cássio, que era o melhor amigo de Otelo, e a história toda foi uma mentira forjada pelo maligno Iago, outro melhor amigo de Otelo. Otelo estava fora de si, tomado pelo ciúme, e ameaçou matar Desdémona. Ela pede a Otelo que pergunte a Cássio, pois assim descobriria que as suas suspeitas estavam erradas, mas isso não ajuda, porque Otelo diz que já havia matado Cássio. Ao perceber que não há mais outro modo de provar a própria inocência, Desdémona começa a temer por sua vida. Como Otelo está paralisado pelo seu estado emocional, com uma percepção extremamente seletiva do mundo, ele interpreta a reação dela incorretamente. Ele não consegue perceber que até mesmo uma pessoa inocente reagiria com tensão e medo nesse tipo de situação. Otelo considera que as reações emocionais dela comprovam que ela de fato tinha algo a esconder, então ele a sufoca com um travesseiro. É fácil pensar em Otelo como um bruto ou um tolo romântico, mas a verdade é que ele caiu na mesma armadilha em que todos nós caímos quando ficamos num estado emocional forte. É extremamente difícil ver a si mesmo e as suas ações de modo objetivo quando se está tomado pela emoção. É preciso muita prática. Por esse motivo, é valioso aprender a reconhecer quando as pessoas estiverem entrando em um estado emocional negativo, para que você possa desacelerá-lo antes que entre em ação. Você lembra? Eu falei que, com a linguagem corporal, é possível conduzir alguém a um humor melhor. Ao alterar o estado emocional da pessoa, você também está ajudando a substituir a percepção seletiva negativa por uma mais positiva. O ponto de vista negativo pode ser substituído por uma visão mais positiva, o que é um jeito muito mais útil de ver a si mesmo e a sua situação. Emoções fortes podem distorcer as suas percepções do mundo. Emoções negativas bloqueiam experiências potencialmente positivas e promovem pensamentos esquecidos e negativos. Não faça nada de que possa se arrepender mais tarde se estiver preso a uma emoção forte. Tente esperar até que a emoção tenha passado antes de agir, mesmo que seja difícil. Informações inconscientes. Observando as expressões faciais, é possível perceber quando alguém está ficando irritado ou bravo, com medo ou hostil antes de a pessoa ficar assim. Portanto, você saberá o que alguém está prestes a sentir antes mesmo que ele sinta. É o nível máximo da leitura da mente, então tenha cuidado com o modo pelo qual você manuseia as informações obtidas. São coisas que a pessoa com quem você está conversando não decidiu compartilhar conscientemente, e são informações de natureza pessoal. O mero fato de ter insight sobre a vida emocional de alguém não constitui automaticamente um convite para os seus espaços mais íntimos. Simplesmente despejar o que você notou sobre a pessoa pode ser considerado uma tremenda invasão de privacidade, o que pode destruir completamente qualquer empatia em andamento.
Por esse motivo, em geral é melhor deixar o que se vê determinar as escolhas que você faz ao se comunicar, sem gerar um confronto direto. Os 7 Samurais 7 Expressões Emocionais Universais. Paul Ekman é um famoso psicólogo e pesquisador americano estudioso dos efeitos que vários estados mentais surtem em nós e como se refletem no corpo e no rosto. Por ter viajado pelo mundo todo para estudar como expressamos as emoções, ele descobriu 7 emoções básicas que todos nós exibimos do mesmo jeito, quer estejamos em Papua Nova Guiné ou em Springfield, Idaho. Estas são as 7 emoções básicas: surpresa, tristeza, raiva, medo, alegria, nojo, desprezo. É lógico que existem outras emoções além desse grupo de 7. Por exemplo, a alegria é mais entendida como um conceito abrangente, consistindo em várias emoções positivas e não uma única emoção específica. Mas as emoções que não estão na lista podem ser expressas de modos diferentes ou deflagradas por coisas diferentes, dependendo da cultura e do lugar onde vivemos. Para os nossos objetivos, porém, essas 7 emoções bastarão. Ekman realizou uma análise sistemática de como cada emoção afeta os músculos faciais, ou seja, como parecemos ao experimentar emoções diferentes. Usei o modelo de Ekman como ponto de partida para as imagens seguintes e, por motivos de clareza, usei expressões faciais plenas e fortes. Você não verá muito esse tipo de expressão emocional na vida real. É mais comum que alguém demonstre apenas parte de uma expressão e de um modo muito mais sutil do que nas imagens seguintes. Mas, depois de saber o que procurar, será fácil detectar até mesmo emoções expressas sutilmente. Mudanças sutis no rosto podem revelar para qual emoção a pessoa está se direcionando, até antes que ela mesma saiba disso, ou até quando ela nem sequer perceba. Porém, pode ser que ela esteja muito ciente do que está sentindo e fazendo de tudo para esconder, demonstrando uma emoção diferente ou nenhuma emoção. As expressões sutis e inconscientes são as suas pistas em busca do que ela está realmente sentindo. Também descreverei o que acontece no seu rosto quando você tenta não revelar as suas verdadeiras emoções. 3 tipos de expressões sutis. Há 3 classes principais de expressões faciais emocionais sutis. Elas se chamam expressões suaves, expressões parciais e microexpressões. Uma expressão suave usa todo o rosto, mas sem muita intensidade. Todas as partes diferentes do rosto se alteram um pouco, mas a mudança não é muito óbvia. Uma expressão suave pode sinalizar uma emoção fraca, que, por sua vez, pode ser fraca em geral ou simplesmente fraca no momento. Pode ser uma emoção forte que tenha começado há pouco tempo e ainda não esteja totalmente desenvolvida, ou simplesmente uma emoção previamente forte que esteja retrocedendo. Uma expressão suave também pode ser o resultado de uma tentativa fracassada de ocultar conscientemente uma emoção forte. Como, por exemplo, o segundo colocado de um concurso que abraça o vencedor, esforçando-se ao máximo para não parecer decepcionado. Uma expressão parcial somente usará uma ou duas das partes do rosto necessárias para uma expressão facial completa. Essas expressões parciais podem ser fortes ou suaves, mas em geral são suaves. Uma expressão parcial também indica uma destas duas possibilidades. É uma emoção genuinamente fraca, por ser fraca em geral, ou prestes a acabar, mas uma expressão parcial também pode ser uma tentativa fracassada de ocultar uma emoção forte. Microexpressões são expressões faciais lampejantes e rápidas, porém completas, que revelam o que a pessoa de fato está sentindo. Podem durar um quarto de segundo e são muito difíceis de observar conscientemente. Em geral são o resultado de uma interrupção. Começamos demonstrando ou sentindo medo, percebemos a interrupção e então tentamos disfarçar as nossas expressões rapidamente, sob a forma de uma emoção diferente. Mas, por um momento breve, uma expressão completa de medo esteve visível no rosto inteiro. As microexpressões costumam acontecer em meio a outras coisas, como a fala, ou quando o corpo se inclina para frente, etc. Elas são imediatamente acompanhadas de tentativas de disfarce. A maioria das pessoas não percebe as microexpressões, pelo menos não conscientemente, mas qualquer um com visão normal pode percebê-las.
Só é preciso um pouco de prática. As microexpressões sempre indicam uma emoção reprimida, mas a expressão como tal não revela se a repressão é consciente ou inconsciente. A expressão não revela a causa finalmente, lembre. Ao distinguir uma emoção, você ainda não tem ideia do que a causou. Otelo esqueceu isso e interpretou o que viu a partir da sua própria perspectiva emocional. Se você conseguir perceber no rosto de alguém que ele está irritado, não significa necessariamente que ele esteja irritado com você. Ele poderia estar irritado consigo mesmo ou simplesmente estar lembrando uma ocasião anterior em que estava irritado e que deflagrou a mesma emoção agora. Então, se você deixar as expressões emocionais que vê nos outros afetarem o seu próprio comportamento, primeiro é preciso ter certeza de que você também conhece o motivo das emoções deles. O melhor a fazer em geral é ficar calado sobre o que você viu e prestar atenção às oportunidades que esse conhecimento oferecerá. Entrarei em mais detalhes sobre como abordar cada emoção específica, mas a maioria destes métodos envolve uma permissão para que a outra pessoa tenha uma abertura sutil para expressar como se sente, não um confronto direto, e a emoção que você percebe raramente é mencionada. Tenho a impressão de que você está sentindo coisas sobre as quais ainda não conversamos, certo? Às vezes, entretanto, você não deve comentar. Há 3 categorias diferentes de expressões faciais sutis que podem indicar uma tentativa consciente de ocultar uma emoção forte. As 2 primeiras também podem indicar uma emoção demonstrada abertamente, porém fraca, ou uma emoção que acaba de ser deflagrada, e que pode se fortalecer. Expressões suaves igual toda a expressão é demonstrada, mas com pouca intensidade. Expressões parciais igual apenas parte da expressão é demonstrada, as sobrancelhas, por exemplo. Microexpressões igual toda a expressão é demonstrada, com intensidade, mas apenas por um momento extremamente curto. Neutralidade. A pessoa na foto da página seguinte sou eu numa manhã normal de novembro. É assim que fico quando meu rosto está completamente relaxado. Todos os rostos parecem diferentes e alguns têm propriedades que podem levar você a pensar que estão expressando uma emoção até mesmo quando não estão. Como você pode notar, tenho lábios finos e uma boca relativamente pequena. Os cantos da minha boca também têm uma curva levemente descendente. Isso significa que as pessoas que não me conhecem podem achar que estou irritado com alguma coisa, já que lábios finos são um dos atributos que revelam raiva. Na verdade, entretanto, simplesmente estou relaxado. Por esse motivo, a menos que seja completamente óbvio, você nunca deve acreditar que alguém que acaba de conhecer está atravessando certo estado emocional. Poderia ser apenas a aparência. Então, antes de ler as minhas emoções, é preciso saber como pareço ao estar relaxado, ou você não terá nada com o que comparar as minhas expressões. Neutralidade. O Westlife voltou a tocar junto. Cada emoção será apresentada com uma foto de uma expressão facial completa onde a emoção é expressa do modo mais puro possível. Para fins de clareza, a expressão será forte, embora essas expressões raramente sejam tão fortes no cotidiano. A expressão completa é, então, fragmentada em seus vários componentes. Surpresa. A surpresa é a emoção que sentimos pelo período mais curto, então vamos começar por ela. Quando ficamos surpresos? Quando algo inesperado acontece. Quando aquilo que pensamos estar prestes a acontecer de repente passa a ser outra coisa. Não tínhamos a menor ideia do que estava prestes a acontecer, porque senão não ficaríamos surpresos. A surpresa dura somente alguns segundos até entendermos o que acabou de acontecer. Depois transforma-se numa outra emoção, que é uma reação ao que nos surpreendeu. Nesse ponto, podemos dizer, que surpresa boa! Mas, na verdade, a surpresa em si não tem valor de um modo ou de outro. A alegria que sentimos é o que vem que entendemos o que ocorreu, como uma visita inesperada que chega à nossa casa. Surpresa. Expressão completa não é o Kirsten caindo do quarto andar bem em frente à nossa janela. Como a surpresa ocorre quando não estamos preparados, basicamente jamais poderíamos escondê-la, mesmo se quiséssemos.
Ficar surpreso em geral não é um problema, a menos que conhecêssemos o objeto da nossa surpresa antes, é claro. A surpresa não se limita às situações em que nos assustamos e recuamos, por exemplo quando ouvimos ruídos altos inesperados. Isso é simplesmente um reflexo físico, o que de fato parece o oposto da surpresa. Comprimimos o rosto e nos encolhemos para nos proteger. Quando ficamos surpresos, o nosso rosto se abre o máximo possível. A surpresa afeta 3 áreas do rosto de modo distinto. Surpresa, sobrancelhas e testa. As sobrancelhas estão curvadas e altas. A pele sob elas aparece mais e rugas horizontais aparecem na testa de quem não for muito jovem. As pessoas que já tenham essas rugas quando relaxadas ficam com rugas mais distintas e profundas. Se alguém exibir as sobrancelhas como eu faço na foto, sem a ação correspondente na boca e nos olhos, não indica mais surpresa. E se as sobrancelhas ficarem no lugar por alguns momentos, isso significa que você está duvidando, questionando ou sentindo-se espantado com o que ouve. Poderia ser uma expressão séria ou não, como em situações em que você simplesmente não acredita no que acabou de ouvir. Como você pode ver nesta foto, o meu rosto todo parece expressar esse tipo de atitude questionadora, embora a única coisa diferente sejam as sobrancelhas. A foto na verdade é uma montagem engenhosa da foto da expressão neutra de surpresa total. As sobrancelhas e a testa são tiradas do rosto surpreso e o resto, do rosto neutro que você viu na figura neutralidade. Todas as imagens nas próximas páginas foram criadas assim, com a imagem neutra usada como base, e as partes específicas do rosto acrescentadas. Como você pode ver, muitas expressões faciais estão completamente alteradas, e expressam emoções completamente diferentes, quando apenas uma pequena parte do rosto muda. Também parece uma situação em que a pessoa que está fazendo uma pergunta cuja resposta ela já sabe, ou que está fazendo uma pergunta retórica, tenderá a acentuar a pergunta, erguendo as sobrancelhas. Por outro lado, se ela não souber a resposta, as sobrancelhas baixas e contraídas que indicam concentração, mas costumam ser confundidas com raiva, serão exibidas. Tente você mesmo, faça a pergunta: como resolveremos isso? Uma vez, com as sobrancelhas baixas, e, outra vez, com as sobrancelhas erguidas. Observe como a conotação da pergunta passa de uma resolução de problema colaborativa, sobrancelhas baixas, um tom muito mais confrontante, sobrancelhas erguidas. Como você pode ver na foto, os olhos se arregalam. As pálpebras superiores estão elevadas, mas as inferiores estão relaxadas. A parte branca do olho, acima da íris, a membrana colorida que circunda a pupila, fica visível para muitas pessoas. Às vezes também é possível ver o branco do olho abaixo da íris, mas isso depende da profundidade dos olhos e se a pele sob os olhos está esticada quando a boca está aberta, veja a seguir. Surpresa. Olhos. Surpresa. Boca. Os olhos arregalados em geral são exibidos com sobrancelhas erguidas ou a boca aberta, ou ambas, mas também podem ocorrer isoladamente. Desse modo, são parte de uma expressão muito breve, de interesse crescente, o tipo de coisa que nos faz exclamar: "Uau!". Cf. Figuras surpresa, olhos e surpresa, boca. Quando nos surpreendemos, a nossa mandíbula literalmente cai e a boca abre. A intensidade depende da força da emoção. A surpresa surge em vários graus de intensidade, e o grau de surpresa de alguém em geral será expresso mais claramente pela boca. Olhos e sobrancelhas sempre parecem mais ou menos os mesmos, porém, quanto mais aberta a boca, maior a surpresa. Quando tudo que você vê é uma boca aberta, é o que se chama de estar chocado. Pode ser uma expressão inconsciente de uma emoção legítima ou um sinal consciente que objetiva demonstrar a emoção. Quando queremos ocultar os nossos sentimentos reais, costumamos fingir surpresa. Mas a verdadeira surpresa dura tão pouco tempo que não é possível usá-la para encobrir algo. A pista que desmascara a surpresa fingida é a duração muito longa. A surpresa é a emoção mais rápida, devendo estar aparente apenas por alguns segundos antes de se transformar numa emoção diferente.
Tristeza, ou pesar, é uma das emoções mais duradouras. Quando uso a palavra pesar, não me refiro ao tipo de expressão extrema que às vezes encontra vazão em funerais, por exemplo. Todas as emoções têm uma forma de expressão extrema. A forma extrema do medo, por exemplo, é a fobia. Estou me referindo às expressões mais comuns dos estados emocionais. Tristeza. Expressão completa é telefone, minha casa. Há muitas coisas que podem nos deixar infelizes, mas isso geralmente acontece quando perdemos algo. Por exemplo, quando perdemos a nossa autoconfiança após cometer um erro no trabalho, quando somos rejeitados por um amigo ou namorado, quando perdemos um membro num acidente, quando alguém morre, é claro, ou talvez quando perdemos algum bem de que gostamos muito. Dizemos que estamos nos sentindo de baixo astral, deprimidos, tristes, decepcionados, descontentes, impotentes ou desesperadamente infelizes. Ficamos passivos e retraídos, o que nos permite poupar energia e reconstruir a nossa força. Mas tendemos a confundir tristeza e raiva. Ficamos com raiva daqueles que nos deixaram infelizes como forma de defesa. A tristeza também tem uma função social, porque uma pessoa que sinaliza estar triste em geral receberá ajuda, conforto e apoio dos outros. Por algum motivo, muitos homens absorveram uma tradição peculiar ao crescer. Não devemos deixar ninguém ver que estamos tristes. Assim, muita gente fará o possível para ocultar os próprios sentimentos quando se sente triste. Mas isso não significa que essas pessoas terão êxito, provavelmente não terão, porque as expressões faciais ocorrem involuntariamente. Elas surgem até mesmo quando não desejamos. As pessoas que tentam suprimir as emoções quase sempre deixam escapar algo visível. Tristeza, sobrancelhas, testa e pálpebras superiores. Na sua forma mais extrema, o único sinal de tristeza ou pesar pode ser a falta de tensão muscular no rosto. Mas, na maioria das vezes, haverá uma reação na sobrancelha e na testa. As partes internas das sobrancelhas ficam contraídas e para cima. Observe que não é a sobrancelha inteira que fica para cima, apenas a ponta. É um dos movimentos musculares mais difíceis de fazer conscientemente. Eu chamo de sobrancelhas de Woody Allen, porque parece ser uma característica mais ou menos permanente no rosto dele, Woody Allen, sempre apontando para cima. O movimento das sobrancelhas também significa que rugas verticais entre as sobrancelhas serão criadas ou aprofundadas e que os cantos interiores das pálpebras superiores serão elevados, adquirindo uma aparência triangular. Alguns erguem as sobrancelhas muito discretamente. Pode fazer uma diferença tão suave que é invisível, especialmente se a pessoa estiver tentando ocultar a expressão. Mas ainda assim o triângulo nas pálpebras ficará evidente. Então, se você não tiver certeza, é sempre possível procurar esse sinal. O oposto também se aplica. Se você detectar o triângulo nas pálpebras de alguém que pareça ter um humor neutro de outro modo, é um sinal certo de que está começando a se sentir triste ou que está muito triste, mas tentando escondê-lo do melhor modo possível, controlando a expressão facial. Além disso, as pálpebras de alguém triste cairão mais do que em outra situação. Esse movimento é, na maioria das vezes, visto juntamente com a expressão no resto do rosto, mas pode ser demonstrado isoladamente, como nestas fotos. Tristeza. Pálpebras inferiores. Tristeza. Boca. Se a tristeza for particularmente profunda, as pálpebras inferiores também serão afetadas e ficarão tensas, para cima. Uma boca triste costuma ser confundida com a expressão usada para mostrar desprezo. Os cantos de uma boca triste apontarão para baixo, e o lábio inferior pode ser projetado quando fazemos bico. Podem aparecer rugas na pele do queixo. A diferença é que, ao sentirmos nojo ou desprezo, o nosso lábio superior é erguido. Mesmo se os cantos da boca estiverem virados para baixo, não projetamos o nosso lábio inferior ao expressar desprezo. Se apenas uma boca triste estiver visível, como aqui, é realmente impossível saber o que a pessoa de fato está sentindo.
Essa é uma das poucas ocasiões em que um único elemento de uma expressão facial não é suficiente para expressar qual é a emoção subjacente. Tristeza. Olhar. Nesta foto há uma característica nova. Os olhos baixos em geral são vistos nas pessoas tristes. É claro que olhamos para baixo várias vezes ao dia sem necessariamente estarmos tristes, mas, se fizermos isso ao mesmo tempo em que demonstramos as sobrancelhas tristes, como na foto, os sinais são muito claros. Outra coisa que pode acontecer com frequência é erguer as bochechas, o que torna os olhos mais estreitos do que o usual. Se alguém que não estiver triste fingir que está, ele demonstrará isso nas regiões inferiores do rosto, especialmente a boca, e olhando para baixo. A falta de quaisquer sinais de tristeza nos olhos, sobrancelhas e testa é uma boa indicação de que se trata de uma emoção falsa. A menos que você esteja lidando com uma daquelas pessoas raras que não usam essa parte do rosto para expressar pesar, é lógico. Elas existem, mas são poucas. Para garantir que se trata de uma expressão genuína, você deve começar procurando a forma triangular nas pálpebras superiores. Se alguém estiver se sentindo triste, porém tentando esconder, ele geralmente tentará se concentrar em não deixar a boca desmascará-lo. O olho triangular e também as sobrancelhas ainda estarão lá para serem reconhecidas. Raiva. O motivo mais comum que nos irrita é alguém ou algo nos impedir de fazer o que desejamos. Quando alguém bloqueia o nosso caminho. E ficamos ainda mais irados se o obstáculo se dirigir a nós pessoalmente. Mas também podemos ficar frustrados quando as coisas não funcionam como devem, o que de fato também é outro caso de obstáculos no nosso caminho. Raiva. Expressão completa, 2 versões intervalo comercial. De novo. Também nos irritamos conosco às vezes. Outro fator desencadeante é a violência ou ameaça de violência. Isso pode nos deixar irritados e assustados. É claro que também nos irritamos quando as pessoas agem de certa maneira que desaprovamos ou nos decepcionam. Não sentimos raiva pura por um longo tempo, ela tende a se confundir com alguma outra emoção, como medo ou desprezo. A raiva é a emoção mais perigosa, já que pode provocar o desejo de prejudicar física ou emocionalmente a pessoa com quem estejamos irritados. O impulso de desejar ferir os outros surge quando somos muito jovens e é algo que todos nós precisamos aprender a controlar quando crescemos. Então existe alguma vantagem em sentir raiva. A raiva nos ativa e motiva a mudar o que nos irritou. O problema é entender o que nos irritou tanto, em primeiro lugar. Em geral direcionamos a nossa raiva a alvos errados. Tomar alguma atitude no momento da raiva quase sempre é uma tolice. Quando se está irritado, tudo é interpretado e percebido através da raiva. Na verdade, nessas situações o melhor a fazer é calar-se e não agir até que a emoção comece a sumir e você se torne capaz de ter uma percepção mais sutil dos fatos novamente. Quando ficamos expostos a qualquer tipo de ameaça, a raiva também pode ser útil porque limita o medo, e o medo pode ser paralisante. Sentir raiva, ao contrário, impulsionará você a enfrentar a ameaça. Além das outras expressões, a raiva exige uma mudança em todas as 3 áreas faciais. Senão, nós não conseguimos perceber se a pessoa está experimentando raiva ou outra coisa. Quando ficamos com raiva, as sobrancelhas se contraem e abaixam. Podem aparecer linhas entre elas, mas a testa não fica enrugada. Se você notar esse movimento isolado, pode significar várias coisas. A pessoa está com raiva, mas tentando esconder. A pessoa está um pouco chateada ou começando a sentir raiva. A pessoa está séria ou concentrando-se. A pessoa está confusa. Raiva. Sobrancelhas. Se alguém fizer isso enquanto você estiver conversando com ele, e você ainda nem tiver apresentado algum problema difícil, é sinal de que você precisa se explicar melhor, já que ele obviamente está se concentrando muito para acompanhar o que você está dizendo. Darwin chamava isso de músculo da dificuldade. Parece que o usamos sempre que nos deparamos com algo difícil ou incompreensível. Raiva. Olhos e pálpebras. As pálpebras se tensionam e os olhos adquirem uma expressão penetrante.
A pálpebra inferior pode ser mais ou menos erguida, dependendo do seu grau de raiva. Graças à pressão descendente da sobrancelha, a pálpebra superior parece estar abaixada, o que estreita os olhos. Se alguém exibir esses olhos, e nada mais, pode indicar raiva contida, mas também que está tentando se concentrar. Ainda que os olhos e as sobrancelhas estejam presentes, a expressão ainda pode indicar tanto concentração quanto raiva. Mas quando os olhos se tensionam, geralmente é um caso de concentração visual, mais especificamente, quando precisamos focar a nossa visão em algo, por exemplo. Para ter certeza de que realmente se trata de raiva, também precisamos ver a boca. Raiva. Dois tipos diferentes de bocas indicando raiva. Há dois tipos de bocas que indicam raiva. A fechada, com os lábios comprimidos, é usada para ataques físicos, numa luta, ou quando se tenta reprimir aquilo que você realmente quer dizer. E a boca aberta, usada para mostrar a todos o quanto estamos com raiva, em geral em voz alta. Se apenas a boca for exibida, é difícil saber o que significa. A boca fechada pode indicar uma raiva leve ou controlada, mas pode, assim como as sobrancelhas, indicar concentração ou esforço. Nessa situação não se trata de um caso de esforço mental, porém. É físico, a exemplo de quando levantamos algo pesado. Mas a boca fechada e apertada é um dos primeiros sinais que aparecem quando alguém começa a sentir raiva. É fácil ver toda a parte da mandíbula se tensionar. Em geral exibimos isso até mesmo antes de notar que estamos ficando com raiva. É difícil saber se a raiva é forjada, pois a expressão usa músculos que são fáceis de controlar conscientemente, e todos sabem como fazer. Para variar, também tendemos a nos lembrar de usar as sobrancelhas ao forjar essa emoção. Para determinar se é falsa, é preciso prestar atenção à sincronização. A expressão ocorre simultaneamente às palavras ou ações, ou é atrasada. Na verdade, a raiva é a melhor máscara usada para ocultar outra emoção, porque amarramos o rosto inteiro, deixando apenas as sobrancelhas como sinais dos nossos verdadeiros estados emocionais. Felizmente vivemos numa cultura em que expor um rosto irritado o dia inteiro não ajuda muito, embora alguns pareçam tentar. Se alguém estiver com raiva, mas tentar esconder-la, a raiva virá à tona na tensão das pálpebras, no olhar ou nas sobrancelhas contraídas. Medo. Expressão completa o que? O Linird está junto de novo. O medo é a emoção que mais conhecemos por um simples motivo. É fácil assustar os animais em experiências. O medo é deflagrado pelo perigo de algum dano físico ou emocional. Exemplos de coisas que despertam o medo são objetos que venham com rapidez em nossa direção ou quando perdemos o equilíbrio e caímos, literal e metaforicamente. Ameaças de dor, como saber que é preciso ir ao dentista, podem causar medo também. A maioria de nós se assusta facilmente com cobras e répteis ou com o pensamento de perder o equilíbrio em lugares altos. Em termos biológicos, o medo nos prepara para nos esconder ou fugir. O sangue flui em direção aos grandes músculos das pernas, preparando-nos para correr, se necessário. Se não corrermos, tentaremos nos esconder. Mas esconder-se significa agir como os animais, como o cervo que fica paralisado diante dos faróis. Pode parecer um jeito estranho de reagir, mas faz sentido, já que os predadores com visão ruim não conseguem distingui-lo se você ficar parado. Quando dizemos que estamos ficando paralisados de medo, estamos nos referindo a nos esconder. Se não pudermos correr nem nos esconder, é muito provável que o nosso medo se transforme em raiva. Então, em outras palavras, se o comando que ordena que o sistema nervoso se prepare para fugir ou se esconder não parecer útil, nós mudaremos para outro que nos mobilize à ação. Para enfrentar a situação, ficamos com raiva de qualquer coisa que tenha nos ameaçado. As nossas expressões faciais, quando estamos com medo, indicam duas coisas: perigo por perto, cuidado, e socorro. Eu quero sair daqui. Nesse caso, é bom ter as nossas expressões faciais porque a fala em geral falha quando estamos fortemente emocionados. Como diz Leitão, amigo do ursinho Poe,
Socorro, socorro, um elefante horrível. Sorroco, sorroco, um elefante horrível. As sobrancelhas são erguidas, mas ficam retas ao exibirmos medo. Então, assim como acontece com a surpresa, as sobrancelhas se erguem, mas também se contraem, o que aproxima mais os cantos internos do que na surpresa. Elas também não ficam tão erguidas como na surpresa. Medo. Sobrancelhas. Rugas surgem na testa também, embora em casos de medo elas, na maioria das vezes, não cruzem toda a testa. Se as sobrancelhas se moverem isoladamente, isso indica preocupação ou medo controlado. Nesta foto, todo meu rosto parece preocupado, mas é uma montagem em que tudo abaixo das sobrancelhas vem da foto neutra original. Na figura seguinte, os olhos estão abertos e tensos. Assim como ocorre com a surpresa, as pálpebras superiores estão erguidas, assim podemos ver o branco dos olhos, mas, nesse caso, as pálpebras inferiores estão tensionadas, e não abertas, podendo cobrir uma parte da íris. Em geral, os olhos tensos e as sobrancelhas erguidas são exibidos juntos, como nesse caso, ou com as sobrancelhas e a boca, mas podem aparecer isoladamente. Se isso acontecer, será muito rápido, como numa indicação de medo genuíno que é moderado ou controlado. Medo. Olhos. Medo. Boca. A boca fica aberta ou quase fechada. Os lábios estão tensos e podem estar retraídos, ao contrário da boca mais relaxada que temos na surpresa. Se apenas a boca for exibida, significa ansiedade ou preocupação. Se a boca fechada e temerosa for exibida sozinha e rapidamente, pode significar que você está com medo e tentando não demonstrar, que está se lembrando de uma ocasião em que estava com medo ou usando-a como uma ilustração consciente no contexto de uma conversa. Por exemplo, quando você diz, "Uau! Foi assustador." Quando alguém finge sentir medo, provavelmente, como sempre, esquecerá de usar as sobrancelhas e a testa, usando apenas a boca. É possível que também esqueça de usar os olhos. Se você notar que apenas as sobrancelhas indicam medo no rosto de alguém, talvez porque ele esteja tentando demonstrar uma emoção diferente do medo com o restante do rosto, trata-se de um sinal suficiente e genuíno de medo. A única situação em que a testa e as sobrancelhas não se incluem numa expressão genuína de medo seria em casos de um temor realmente paralisante, como em situações de choque. Então, somente os olhos e a boca são usados. Nojo. Siga estas instruções. Engula uma vez, agora, para deixar a boca seca. Espere um momento até sentir que produziu saliva nova. Provavelmente levará algum tempo. Pronto? Tudo bem? Agora imagine que está cuspindo essa saliva nova num copo. E depois que está bebendo-a. Eu uso essa experiência mental, sugerida pelo pesquisador de emoções Paul Ekman, quando dou palestras. A minha sugestão em geral é correspondida pelas expressões faciais na figura nojo. É característico do nojo ou repulsa envolver algo que repelimos, como o gosto de alguma coisa que você queira cuspir imediatamente. Só a ideia de comer certas coisas pode causar nojo. O mesmo se aplica a certos odores ou a sensação causada por coisas pegajosas. Algumas ações podem causar nojo, como tortura de animais ou abuso sexual de crianças. Os deflagradores mais universais de nojo são os excrementos corporais, fezes, fluidos corporais, sangue e vômito. A emoção não é acionada até que eles saiam do corpo, como no teste da saliva anterior. Enquanto a saliva estava na sua boca, não houve problemas. A única diferença entre a primeira e a segunda vez em que pedi para você engolir a sua saliva foi que, na segunda vez, ela estava fora do seu corpo por um breve período. E você logo sentiu nojo. O nojo não começa a acontecer antes dos 4 ou 5 anos de idade, mas, a partir daí, ele nos fascina totalmente. É por isso que as lojas de brinquedos vendem vômito falso, que gostamos de filmes como Debbie Lloyd e Quem Vai Ficar com Mary? E que tanta gente examina o lenço depois de assoar o nariz. Isso também poderia justificar porque os vasos sanitários alemães são projetados do jeito que são. Caso você não saiba,
Eles têm uma prateleirinha na qual o resultado das suas necessidades cai, em vez de ir direto para a água. Primeiro cai na prateleira, para a inspeção, quer você queira ou não. Deixarei você decidir se isso é o resultado de problemas sérios de controle, ansiedade de separação, adivinhe o que retentor anal significa. Ou se não passa de uma desculpa para os adultos darem risadinhas e dizerem, olha o que eu fiz. Como adultos, acreditamos sentir nojo de outras pessoas, aquelas que cometem crimes morais, políticos, intimidadores etc. Porém, o que é considerado crime moral pode variar em culturas diferentes. O nojo é uma emoção extremamente poderosa. O psicólogo John M. Gottman passou 14 anos em Washington filmando entrevistas com 650 casais casados. Ele e seus colegas do Laboratório do Amor descobriram que é possível detectar sinais que indicam se o relacionamento durará ou não em apenas 3 minutos de conversa gravada. Um dos sinais mais fortes é o nojo. Se algum sinal inconsciente sutil de nojo surgir, especialmente na mulher, em termos estatísticos, é improvável que o casal continue casado após 4 anos. O que nos provoca nojo é, naturalmente, o impulso de nos distanciar do objeto repulsivo. Podem dizer que o nosso nojo de sangue e excrementos corporais ajuda a evitar infecções. Por outro lado, ele também limita a nossa empatia e potencial social. Ao sentir nojo de outras pessoas, nós as tornamos menos humanas. Isso foi, e ainda é, usado com sucesso na propaganda política e religiosa, já que é mais fácil ser desumano com quem nos é repulsivo. Como acontece em Guerra nas Estrelas. É claro que é muito mais fácil matar dezenas de soldados das tropas do Império se não precisarmos ver o rosto deles. Nojo. Expressão completa, 2 versões não tem problema. Todo mundo tem dor de barriga. Nestas 2 figuras o nojo é demonstrado pelas rugas no nariz e o lábio superior elevado. O lábio inferior também pode ser elevado e projetado, o que resulta na boca fechada, ou para baixo e projetada, o que resulta na boca aberta. Além disso, podem aparecer rugas nas laterais sobre o nariz. Quanto maior o nojo, mais rugas aparecem. As bochechas também se erguem, o que empurra as pálpebras inferiores para cima e estreita os olhos. Isso, por sua vez, provoca linhas e dobras sob os olhos. Em casos de muito nojo, as sobrancelhas em geral se abaixam, mas na verdade elas não são tão importantes para essa expressão emocional. Algumas pessoas interpretam as sobrancelhas abaixadas como raiva, mas elas não estão contraídas no meio, e as pálpebras superiores não estão erguidas, o que aconteceria se fosse caso de raiva. Se desejarmos expressar nojo de algo, mas não estivermos sentindo nojo no momento, usaremos partes da expressão, como enrugar a parte de cima do nariz e dizer, que fedor! Quantas vezes limpam essa gaiola do hamster? Se usarmos a expressão inteira conscientemente, ela continuará no rosto por mais tempo, deixando claro que estamos fazendo uma ilustração consciente. Por ser uma expressão óbvia, é fácil fingir nojo, e costumamos usá-la para fins ilustrativos nas conversas. A testa e as sobrancelhas não são muito usadas no nojo, o que significa que a falta delas não será sentida quando alguém estiver fingindo. Por essa razão, também é muito fácil ocultar o nojo, porque é expresso, na maioria das vezes, na parte inferior do rosto. Se você não tiver certeza, procure a ruga no osso do nariz, onde os óculos se apoiam. Geralmente fica bem alta no rosto para evitar quaisquer tentativas de controle. Mas, na maioria das vezes, não pensamos em tentar esconder essa emoção, para começar. Não acho que estejamos sempre conscientes dela como estamos em relação a outras emoções. Ao mencionar emoções, a maioria das pessoas pensa em tristeza, amor, raiva e coisas afins. Raramente pensarão em nojo. Então, mesmo quando sorrimos com a boca, qualquer nojo que de fato estejamos sentindo em geral terá livre acesso ao restante do rosto sem que notemos. Eu queria que alguém tivesse avisado isso a Matti Tina, famosa chefe sueca, antes de criarem a capa desse livro de culinária. Veja o nariz enrugado, as bochechas erguidas e o formato do lábio superior.
Mesmo se esforçando para sorrir, não dá certo. É evidente que batatas frias e sujas não agradam Tina. O desprezo está próximo ao nojo. Porém, há várias diferenças importantes entre eles, tanto em como nós os expressamos quanto no que significam. Sentimos desprezo somente pelos outros e por suas atitudes. Ao contrário do nojo, não sentimos desprezo por objetos. Pensar em uma versão techno da Macarena, da dupla Luz del Rio, pode causar nojo. Pensando bem, medo também é uma possibilidade plausível, mas não desprezo. Podemos, entretanto, sentir desprezo por quem opta por usar uma versão techno da Macarena como toque de celular. Não sentimos absolutamente a necessidade de nos afastar de pessoas que desprezamos, mas nos sentimos superiores a elas. Em geral, trata-se de um sentido de superioridade moral. Também existe um tipo clássico de desprezo sociocultural vindo de uma posição inferior, como o desprezo que os adolescentes sentem pelos adultos, ou os incultos pelos acadêmicos. Esse tipo de desprezo é um jeito de se sentir superior àqueles que ocupam um posto mais alto do que o seu na hierarquia social. Aqueles que se sentem inseguros sobre a própria posição ou situação em geral usam o desprezo como arma. Muita gente de fato mantém o poder e a própria condição, desprezando quem está abaixo. É um método muito eficaz, mas tende-se a ficar muito sozinho no topo quando ninguém gosta de você. Falei sobre as descobertas de Gottman a respeito dos sinais inconscientes de nojo em casais casados e que o relacionamento era mais afetado se os sinais viessem da mulher. Gottman também mediu o desprezo. Quando sinais sutis de desprezo são exibidos pela parte dominante do relacionamento, geralmente o homem, a outra parte, geralmente a mulher, sente-se esmagada, convencida de que os seus problemas não podem ser resolvidos, que tem sérios problemas conjugais ou de relacionamento e até fica doente com mais frequência. Esse não foi o caso quando as expressões sutis eram de raiva ou nojo. Era especificamente desprezo. Assim, temos todos os motivos para prestar atenção a isso em qualquer tipo de relacionamento. Eu mesmo, alguns anos atrás, estava num relacionamento estagnado. Por alguns meses eu havia ficado muito chateado com o estilo de vida da minha parceira. Certo dia, percebi de repente que eu estava ativando alguns músculos específicos do rosto ao pensar nela. Chocado, notei que estava fazendo a expressão facial do desprezo. E isso, naturalmente, afetava as minhas próprias atitudes mentais em relação a ela. Quando passei a ter consciência disso, foi mais fácil evitar a reação muscular, o que tornou as minhas percepções dela e o relacionamento como um todo muito mais positivos. Era tarde demais, porém, o relacionamento já estava condenado. É claro que houve outras razões para o fim, mas o meu desprezo inconsciente pelo nosso relacionamento provavelmente não ajudou. Desprezo. Expressão completa como assim? Você não lê livros sem ilustrações? O desprezo é indicado no rosto com o canto comprimido e elevado da boca. O resultado é um sorriso torto. Também pode ser o lábio superior erguido num lado da boca, como uma boca meio de nojo. Imagine Elvis, ou Billy Idol, se você lembrar, antes de começar a cantar. Pode ser sutil, nada mais que uma contração rápida no lábio superior, ou tão óbvia que os dentes fiquem à mostra, dependendo da intensidade do desprezo. Em geral a expressão é seguida por uma expulsão de ar pelo nariz, mais ou menos como bufar. Os olhos tendem a se voltar para baixo, literalmente olhamos de cima a pessoa que desprezamos. Se essa expressão for parte da nossa expressão facial natural, teremos problemas por causa da nossa aparência. A carreira do ex-primeiro-ministro sueco Göran Persson foi poluída de acusações como arrogante, depreciador ou até mesmo grosseiro. Não tenho a pretensão de saber se ele mereceu ou não. Mas o que sei é, ele tinha mesmo um sorriso bem torto. Se a única informação que você tivesse de alguém fosse a foto a seguir, honestamente, você compraria um aparelho de DVD usado desse cara? Göran, ardiloso ou apenas sem sorte com seus músculos faciais?
Alegria. De fato existem muitas emoções positivas diferentes, como a variedade de emoções negativas que acabamos de discutir, mas infelizmente faltam bons nomes para elas. Felicidade e alegria por enquanto funcionam. As emoções positivas incluem gostar das impressões sensoriais, como odores ou objetos de beleza, ser entretido por algo ou simples contentamento. A diferença não é tão indicada no rosto, sendo identificada de modo mais confiável pela voz. A maioria das expressões de alegria de fato tem sons específicos, varia de gritos de prazer a suspiros de alívio. Outras variações de alegria são empolgação, relaxamento e espanto, que experimentamos quando ficamos estupefatos com algo incompreensível. O êxtase é outra emoção do tipo da alegria, como também o sentido de conquista após vencer um desafio árduo, um tipo de alegria e orgulho interior. Também existe um sentimento que os pais podem experimentar quando os filhos conquistam algo grandioso, uma combinação de alegria e orgulho chamada de Nachs em Yiddish. Também há uma emoção relacionada à alegria que não é bem aceita socialmente: prazer em ver o sofrimento dos outros. Existem emoções importantes para o funcionamento do nosso mundo, pois é o nosso esforço para alcançá-las que nos motiva a realizar coisas que sejam boas para nós. Fazemos amigos e ficamos curiosos sobre experiências novas. As emoções positivas também nos encorajam a executar atividades que são essenciais à sobrevivência da humanidade, como as relações sexuais e o cuidado com os nossos filhos. Além disso, a ciência gradualmente vem apoiando a teoria de que as pessoas com visão otimista da vida na verdade vivem mais. Alegria. Expressão completará, então eles não voltaram a ficar juntos. Há diferenças óbvias entre um sorriso natural e um fingido. Num sorriso verdadeiro, dois músculos importantes são usados: zigomático maior, que eleva os cantos da boca, e orbicular do olho, que tensiona a área ao redor do olho. Isso causa um olhar meio apertado, a pele sob a pálpebra inferior é contraída, as sobrancelhas são abaixadas e surgem linhas nas laterais do rosto. Embora possamos controlar o zigomático maior conscientemente e elevar os cantos da boca num sorriso, o mesmo não se aplica ao músculo ao redor do olho. O orbicular do olho divide-se em uma parte interna e outra externa. A parte externa somente pode ser controlada conscientemente por 10% de todos os seres humanos. E, quando não se movimenta, faz uma diferença clara e visível. Quando esse músculo não é contraído, dizemos a sua boca está sorrindo, mas os olhos não estão. O fato de sermos capazes de controlar conscientemente o orbicular do olho significa, portanto, que o sorriso está incompleto, sendo revelado como uma farsa, e que ele libera área ao redor dos olhos para outros sinais inconscientes. Num sorriso verdadeiro, as sobrancelhas também se abaixam um pouco, mas ninguém que esteja simulando um sorriso conscientemente abaixa as sobrancelhas. Tente fazer de propósito e você verá que vai parecer alguém que assusta criancinhas por esporte. Há resultados sugerindo que casais felizes, ao se encontrarem, sorriem e usam os músculos dos olhos, enquanto casais infelizes não usam os músculos dos olhos. Também há relatos de pressão arterial mais baixa e mais sentimento de felicidade naqueles que sorriem com esses músculos. Talvez o orbicular do olho externo precise ser acionado para ativar alguns centros de prazer no cérebro, e qualquer um que apenas sorria com a boca estaria perdendo isso. Podemos localizar sorrisos falsos incrivelmente rápido. Quando treino as pessoas para perceber mudanças rápidas nas expressões faciais, uso uma sequência de imagens para simular microexpressões. Uma dessas imagens sempre confunde as pessoas que fazem o teste. A ideia é que a microexpressão deve ser uma pessoa feliz. Mas a pessoa na foto não é um bom ator, então a alegria só aparece na boca, não nos olhos. Apesar de a foto ser exibida tão rapidamente que a única mudança observada de modo consciente é uma boca muito sorridente, a maioria sente que algo está errado, mas não tem ideia do que seja. As pessoas não percebem que reagiram a uma expressão facial desonesta até que a vejam mais tarde, numa imagem fixa.
Então, para se garantir ao fingir alegria, você precisa abrir um sorrisão. Assim, quase todas as mudanças controladas pelo músculo do olho ocorrem graças à amplitude do sorriso, já que ele empurra as bochechas para cima e provoca o enrugamento da pele sob os olhos. Isso estreitará os olhos, mostrando rugas na lateral deles, o que torna muito mais difícil dizer se o sorriso é genuíno ou não. A única pista são as sobrancelhas e a pele sob elas, que são abaixadas pelo músculo externo do olho num sorriso genuíno. Emoções mistas. Para concluir, quero mostrar algumas fotos de emoções mistas, nas quais um rosto exibe mais de uma emoção ao mesmo tempo. Isso é muito comum nas expressões faciais usuais. O truque é ser capaz de perceber quais partes vêm de quais emoções, e fazer isso rápido. Várias fotos são mostradas a seguir. Cada uma consiste em elementos de duas emoções diferentes. Tente dizer que emoções são e que partes do rosto estão expressando-as. As respostas estão no quadro a seguir. Mas tente sozinho primeiro sem colar. Respostas corretas: A. Tristeza mais raiva. Tristeza igual sobrancelhas, olhos. Raiva igual boca. B. Surpresa mais medo. Surpresa igual testa, sobrancelhas, olhos. Medo igual boca. C. Nojo mais surpresa. Nojo igual boca, nariz, pálpebras inferiores. Surpresa igual pálpebras superiores, sobrancelhas, testa. D. Raiva mais desprezo. Raiva igual sobrancelhas, olhos. Desprezo igual nariz, boca. E. Tristeza mais medo. Tristeza igual sobrancelhas, olhos. Medo igual boca. F. Nojo mais medo. Nojo igual boca, nariz, pálpebras inferiores. Medo igual pálpebras superiores, sobrancelhas, testa. G. Alegria falsa. Alegria igual boca. Neutralidade igual o restante do rosto. H. Raiva. Medo. Desesperado para ir ao banheiro. Desprezível. Envie as suas sugestões para a editora. Socorro! Pessoas emotivas à vista. Como reagir a emoções que estão começando a surgir? O que você deve fazer é observar expressões emocionais sutis, como aquelas que você acabou de aprender a reconhecer na pessoa com quem estiver conversando. No que se refere a emoções sutis, nunca sabemos se a pessoa quer que você conheça ou não o estado emocional dela. Antes de optar por reagir à emoção, você também deve determinar se o que está havendo é uma emoção fraca ou forte que está sendo controlada. O jeito mais fácil de fazer isso é prestar atenção ao contexto. Se notar a emoção logo no início da conversa, a fonte da emoção provavelmente não é o que você está pensando. É mais provável que a pessoa tenha trazido essa emoção com ela para a conversa. Pode não ter nada a ver com o seu relacionamento e provavelmente relaciona-se a algo que aconteceu com ela antes. Mas também pode se tratar das expectativas que ela tem sobre a conversa ou o rumo que a conversa pode tomar. A maioria das expressões emocionais não dura mais de alguns segundos. A duração depende da intensidade da emoção. Uma expressão breve e intensa que apenas lampeja é uma indicação de que a emoção está sendo consciente ou inconscientemente disfarçada. Uma expressão menos intensa que dure mais, em geral indica uma repressão consciente da emoção. Estamos presumindo aqui que ela não está simplesmente se revelando e dizendo a você como se sente. Há algumas emoções cuja erupção você deve evitar enfaticamente. Você deve reagir a elas assim que notar os seus sinais, de preferência antes que a própria pessoa as perceba. Para outras emoções, basta reagir indiretamente e conceder a elas algum espaço na conversa. Veja algumas estratégias sólidas para reagir a cada uma das diferentes emoções básicas que estivemos analisando, porém, eu omiti surpresa e alegria, já que elas raramente precisam ser enfrentadas. Tristeza. A opção de reagir ou não à tristeza de alguém depende do seu relacionamento e da sua comunicação prévia. Todos, até mesmo os seus filhos, precisam de privacidade para conseguir lidar com o que os aborrece, e todos nós precisamos de algum espaço de retiro. Você pode oferecer uma abertura cautelosa à conversa, perguntando se está tudo bem, mas até isso depende do contexto e do relacionamento.
O importante é, se você notar algum sinal de tristeza em alguém, leve-o a sério. Esses sinais indicam que algo está acontecendo e que a pessoa precisa de conforto. A única dúvida é se esse conforto deve vir de você ou de outra pessoa, e se deve ser agora ou depois. Se houver alguém mais próximo à pessoa triste, avise-o. Por causa da relação profissional, pode ser mais difícil para um gerente confortar um funcionário do que para um dos seus colegas. Se for um relacionamento próximo, na sua família ou com seus filhos, você deve esclarecer a quem estiver triste que você está disponível para conversar quando a pessoa quiser. Raiva ao observar raiva em alguém, lembre-se de que você não sabe o motivo ou quem é o alvo. Ela não se direciona necessariamente a você. Também é bom lembrar que supostos sinais de raiva na verdade poderiam significar concentração ou confusão. Talvez você não tenha se explicado claramente. Se tiver certeza de que se trata de raiva e desejar reagir à emoção, uma boa ideia é evitar a palavra irritado. Talvez a pessoa esteja fazendo o possível para guardar seus sentimentos para si mesma, e a última coisa de que precisa é alguém comentando: "Puxa, você está irritado, hein?" Não são palavras boas. Uma ideia melhor seria reagir mais tarde, talvez no dia seguinte, quando as emoções não estiverem tão à flor da pele, não exercendo o mesmo impacto sobre a conversa. Se uma negociação ou conversa tiver estagnado e você não conseguir prosseguir porque alguém se descontrolou, é hora de tomar um café. Ou talvez dar um tempo antes de tomar uma decisão. O jeito mais eficaz de tratar e reverter a raiva de alguém é usar o aikido da opinião. Se eu estivesse no seu lugar, teria reagido exatamente assim, sem dúvida. Açúcar ou leite? Se não funcionar, pelo menos não permita que ninguém tome decisões nem haja de modo a gerar consequências adiante. Quando sentimos raiva, tendemos a não refletir adequadamente. Medo. Se você notar que alguém está com medo, comece a tranquilizá-lo. Por exemplo, se precisar transmitir notícias ruins a um funcionário e ele começar a demonstrar sinais de medo, não deixe de frisar que o emprego dele não corre risco ou que você está muito feliz com os esforços dele. Se tiver deixado alguém incomodado, ofereça um suporte onde se apoiar para evitar uma queda. Se for uma conversa entre amigos íntimos, você pode ser mais direto, dizendo que percebe alguma perturbação e perguntando se ele deseja conversar. Você também pode oferecer segurança e apoio, estabelecendo empatia, ou pode usar contato físico direto se o seu relacionamento for muito íntimo. O abraço é sempre uma boa maneira de oferecer apoio, se for usado do jeito certo. Falarei mais a respeito no capítulo sobre âncoras, assim como os seus equivalentes verbais. Nojo. Nojo costuma ser confundido com raiva. Se alguém começar a exibir sinais sutis de nojo, como uma ruguinha no nariz, provavelmente é sinal de que a emoção acabou de ser acionada. Você deve tentar reagir imediatamente, de modo sutil, sem mencionar o que você viu. Você pode perguntar se a pessoa sentiu-se maltratada e se você pode ajudar. Não fique na defensiva, porque isso pode provocar uma completa explosão de nojo. Espere para argumentar até que a pessoa tenha acabado de falar. É importante não deixar a situação se cristalizar. Tente reverter esse estado emocional de qualquer maneira. É difícil porque o que aciona o nojo está profundamente enraizado em nós. Mas lembre-se da pesquisa de Gottman no Laboratório do Amor. Se você não conseguir reverter o nojo, o relacionamento pode estar condenado. Desprezo. Se alguém demonstrar sinais de desprezo, isso pode indicar desprezo por si mesmo, pelo que vocês estiverem discutindo, ou desprezo por você como pessoa. Se você suspeitar que pode ser o alvo, o melhor a fazer é deixar as coisas como estão. Poderia ser o velho desprezo causado pelo sentimento de inferioridade que às vezes é exibido pelos funcionários em relação aos chefes, alunos em relação aos professores e, o que é pior, filhos em relação aos pais. Ou que a pessoa julga saber mais sobre o que você está discutindo e que você está totalmente errado. Quem demonstra desprezo se acha superior a você.
Infelizmente, é muito difícil contornar essa situação, não importa o quanto você seja bom em gerar empatia. O melhor é evitar a pessoa daí em diante, se possível. Se for um relacionamento pessoal, não fará bem a você. Se for alguém que você encontre regularmente em situações de trabalho e cujas decisões afetem o seu trabalho, é melhor deixar que outra pessoa proponha as suas ideias e sugestões nessas reuniões. Você também pode procurar saber se há alguém que ocupe o mesmo cargo, alguém com quem você possa se comunicar diretamente para obter os resultados desejados. Uma pequena repetição, você já progrediu muito no seu caminho de leitor da mente. Chegou a hora de fazer uma pausa e pensar sobre tudo o que aprendeu. Você aprendeu a identificar uma gama diversificada de sinais na comunicação inconsciente silenciosa. Aprendeu a se adaptar ao modo de outra pessoa se comunicar nessas áreas diferentes, a ser capaz de estabelecer um bom relacionamento no momento certo. Aprendeu a usar esse relacionamento para conseguir uma mudança positiva no comportamento e nas atitudes dos outros. Aprendeu a identificar sentidos primários diversos em pessoas diferentes. Aprendeu sobre as diferenças que os diversos sentidos primários representam no pensamento, na fala e na compreensão das pessoas. Aprendeu a reconhecer mudanças sutis nos músculos faciais, mudanças que revelam os vários estados emocionais em que alguém está entrando, e como isso alterará o modo que ele vivencia o encontro entre vocês. Aprendeu como desviar de emoções negativas quando necessário. Você aprendeu tudo isso. Pelo menos teoricamente. O que sugiro agora é ter certeza de que você aprendeu tudo isso também na prática. Deixe o livro de lado. Saia e pratique a leitura de mentes. Persista. A segunda metade deste livro pressupõe que você é capaz de fazer tudo o que leu até agora. Para motivá-lo mais, contarei uma historinha da vida real e espero esclarecer como o conhecimento dessas técnicas pode fazer diferença.